Nós vamos falar hoje sobre uma parábola chamada Parábola do Semeador. Amém? Todo mundo abriu? Pega aí seu celular, abre ele, fecha o WhatsApp e aleluia. O que a palavra de Deus diz? Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada. As aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra afinal caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuando no 9, ele diz: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é essa? Respondeu Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, mas para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria e não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias. Foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra de Deus. Estes frutificam com perseverança. Aleluia, glória a Deus. Sabe, aqui a gente então tem Jesus falando sobre uma parábola. A parábola do semeador. Então, quais são os frutos, né? Essa palavra, a parábola do semeador. O que Jesus está fazendo aqui? Vou te explicar um pouquinho do contexto. Jesus estava ali com seus discípulos, e aí certo dia ele saiu para pregar. E quando Jesus saiu para pregar nesse dia, com seus discípulos, tinha muita gente, uma grande multidão chegou muita gente. Tem uma das versões em Mateus que fala o seguinte: ele teve que subir no barco, porque ele estava próximo ao mar, de tanta gente que tinha gente demais da conta. E aí no meio dessa multidão ele começa a falar várias parábolas, e essa é uma delas. Sabe, entender a importância dessa parábola depende da sua vida. Mas como assim, Gabriel? Sabe por que depende da sua vida? Porque aqui Jesus fala o tipo de coração que floresce a vida eterna. Meu Deus, você precisa ter noção disso. Se o seu coração é uma terra e ela recebe a palavra de uma forma, você precisa ter a completa ciência do que essa parábola diz. Mas em segundo lugar, nos fala de responsabilidade. Cara, se existem 4 tipos de solo, eu quero ser o solo certo. Eu quero ter o coração correto. Eu quero andar do jeito que Jesus fala que eu tenho que ser. Por outro lado, Ele é soberano, porque Ele é que planta a semente. Nós jamais poderíamos fazer brotar alguma coisa. Nossa única responsabilidade é o solo, é o nosso coração. Pode passar. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: em primeiro lugar, que a semente, o semeador, vou até antes aqui, o semeador é Jesus. Deixa eu te falar um negócio. Nessa parábola, você tem que entender que quem está semeando a palavra é Jesus. Jesus é o semeador. Todo domingo a palavra de Deus é semeada aqui. Por mais que tenha alguém pregando, sabe quem semeia? É Jesus. É Jesus Cristo que está semeando. É Ele vivo, ressurreto, que está transbordando a vida dele nesse lugar. Ele é o semeador. Você tem que conhecer Jesus. Você sabe quem é Jesus? Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último. Ele é aquele que é o nosso Deus. Mas em segundo lugar, você precisa entender que a semente é a palavra. Cara, a semente é a palavra. A semente que é plantada no nosso coração é a palavra. A palavra de Deus tem que ser valorizada. Cara, você tem que amar a Bíblia. Abre esse livro, porque ele é a palavra de Deus. Ele é o que Deus diz para você. Certa vez eu ouvi uma história que eu falei: cara, é isso. Tinha um rapaz que ele queria muito ouvir a voz de Deus, né? Ele queria demais ouvir a voz de Deus. E aí ele chegou no pastor dele e falou assim: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Aí ele pegou e falou assim: então vou te ensinar. Abre sua Bíblia e lê ela. Ele falou: não, pastor, mas isso é ler, eu quero ouvir.
Ele falou, então agora você vai ler em voz alta, que aí você vai ouvir a voz de Deus. Deixa eu te falar, evidentemente Deus fala nos nossos corações, Ele fala através de pessoas, Ele profetiza, mas Deus também fala conosco pela sua palavra. E na verdade a palavra de Deus é que contém todas as coisas. Se um dia você ouvir Deus falando assim, não, você está casado, né? Não, casa com aquela fulana lá que é bênção, lá que é a vontade de Deus para mim. Você vai falar, está amarrado em nome de Jesus, que essa voz não é de Deus, não pode ser. Ou se um dia você ouvir assim, né, Deus falando assim, não, o que tem? O que tem no ir para o culto? Você está tão cansado, né? Nossa, você trabalhou a semana inteira. Não precisa não. Assinado Satanás. Então deixa eu te falar, em terceiro lugar, eu queria que além de você entender que a palavra de Deus é a semente, você entendesse que você é o solo. Você é o solo onde a palavra de Deus floresce. Você precisa viver isso, cara. Mano, você precisa ser um solo onde a palavra de Deus floresce. Mano, é muito louco isso. Quem aqui já foi do jardim de infância e já tentou plantar uma sementinha de feijão num copinho de algodão? Quem já fez isso aqui? Pois é, cara, você já viu que aquele trem não cresce mais do que um tanto ali? É até ali, ele cresce um pouquinho, depois você tem que mudar de lugar, você tem que colocar em um solo diferente, senão não cresce. Lá em casa a gente está com planta, né? A Sávia decidiu que agora ela é mãe de planta, né? Antes de ser mãe de pet, a gente vai ser mãe de planta. Ela vai ser mãe de planta, eu vou ser pai de planta. Aí nós estamos lá, e aí chegou no momento de trocar de vaso, e aí nós estamos na dificuldade, porque... Meu amigo, pensa num trem difícil. Hoje a gente teve que arrancar ela, falar, não está fincada direito, essas raízes não estão crescendo, a planta estava bamba, caindo para os dois lados, aí você tem que lembrar de regar. Mas por que eu estou falando disso? Porque a gente teve que trocar de vaso, eu tive que colocar solo novo, eu tive que ir lá comprar terra. Aí eu aproveitei e comprei uma flor para essa princesa do Senhor aqui, aleluia. Então deixa eu te falar um negócio, você precisa aprender a trocar o seu solo. Muitas vezes o seu solo está errado, às vezes você está achando que você está certo, mas à luz da palavra de Deus a gente vai entender o solo correto que deve ser o nosso coração, amém? Mas agora eu queria te falar um negócio. Você percebeu que Jesus falou a parábola para uma grande multidão? Quem percebeu? Ele não falou? Beleza. Mas Jesus chegou nos discípulos sozinhos, ele e os discípulos, e para eles Jesus explicou. Então eu quero te falar uma coisa, Jesus não se impressiona com uma multidão. Talvez na sua vida você faz parte de uma multidão, mas hoje Jesus não quer que você seja apenas isso, Ele está te chamando para ser discípulo. Eu quero te dizer mais, essa palavra aqui hoje é para tirar o seu coração do nível de multidão e trazer o seu coração para o nível do discipulado, de uma vida onde você é discípulo de Jesus de verdade. Quem aqui está ansioso para viver esse discipulado com Jesus? Fala, Jesus, eu quero ser seu discípulo. Sério, cara, eu não quero passar nessa terra sendo a minha única oportunidade, porque depois disso, cara, nós vamos viver com Jesus a eternidade. A minha única oportunidade de ser transformado por Deus é agora, de ser um solo correto é agora. Na eternidade eu já vou estar transformado, o Senhor vai nos transformar, acabou. Essa é a única oportunidade que nós temos para dar fruto, é a única. Então a palavra de Deus diz o seguinte, a semente à beira do caminho. Jesus então para os discípulos explica para os discípulos, pode passar, a semente que caiu à beira do caminho, é fruto de um coração duro. Talvez o seu coração hoje é duro. A Bíblia diz que essa semente que caiu à beira do caminho, vem os pássaros e pegam essa palavra. Talvez você tenha ouvido a palavra de Deus aqui domingo a domingo, mas o diabo tem roubado ela no seu coração, colocando dúvidas, colocando pensamentos acerca das pessoas. Não, mas sinceramente, esse fulano, essa fulana pregando aqui, pelo amor de Deus, não, essa pessoa me exortando, quem que ela acha que ela é para falar isso para mim? Não, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar, o diabo rouba sementes. O diabo rouba sementes. E a semente é a palavra de Deus. Você tem que guardar seu coração, porque o diabo vai tentar roubar. O diabo vai tentar roubar as sementes do seu coração. Sabe, a semente que o diabo rouba impede alguém de nascer de novo. É possível, pasme, você viver com Jesus
e não ter de fato sido salvo. Você quer ver uma coisa? E alguém que teve as sementes roubadas? Judas. Judas andou 3 anos com Jesus. Cara, Judas tinha cheiro de discípulo, andava com discípulo, falava igual Jesus, foi enviado com 70. Pelo amor de Deus, Judas era um dos 12. Quando se falava, quem são os discípulos de Jesus? Pedro, Tiago, João, nananana, Judas. Judas era um dos 12. Mas Satanás encheu o coração dele. Cada uma das palavras de Jesus, inclusive essa, não fizeram efeito. Isso é muito sério. Talvez nós estamos aqui, talvez você está aqui há tantos anos, há tantos meses. Você tem ouvido a palavra, mas essa semente não gerou fruto. Talvez você fala, Gabriel, as pessoas falam de Jesus com tanto brilho no olho, mas eu não entendo o que é isso. É porque a Bíblia diz que não dá para entender mesmo. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. Talvez algumas pessoas precisam nascer de novo. Talvez você precisa chegar nessa conclusão. Olha, alguns tiveram experiência, esse é o Deus deles, mas hoje é o meu Deus. Hoje talvez esse é dia para algumas pessoas que falar, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. A gente vê que Faraó, sabe, Faraó, o Fernando compartilhou, Faraó estava ali com seus exércitos, com o seu povo, e eles não queriam de maneira nenhuma liberar o povo de Deus. E eles começaram a ver os sinais. Moisés profetizou, Moisés disse o que ia acontecer e o povo ia falhando. E isso ia acontecendo, e Faraó ia falhando. Ele não ia crendo nisso, ele foi deixando de lado. E aí ele via sinal por sinal, e todos eles chegavam num ponto que acontecia um desastre no Egito. E o coração de Faraó estava endurecido. Talvez seu coração pode ter sido endurecido. Você pensa assim, será mesmo? Será mesmo que eu nasci de novo? Será que eu tive uma experiência com Deus? Às vezes meu coração está duro. Então a semente que Jesus lança e às vezes fica à beira do caminho é fruto de um coração duro, é fruto de um coração que ainda não conheceu Jesus. Mas sabe qual que é a boa notícia para nós? A boa notícia é que Jesus transforma corações de pedra em corações de carne, em corações receptivos ao Evangelho. É que Jesus transforma você, é que hoje Jesus está aqui para te dizer o seguinte, olha, talvez você entendeu quem Jesus é, você entendeu mentalmente, você está na igreja, você acha que a igreja é um lugar bom para você criar seus filhos, para você achar uma esposa, para você achar um marido, mas você ainda não conheceu o Deus do povo de Deus. Você ainda não faz parte da família do povo de Deus. Quando você peca, você ainda não se arrepende. Você não entende porque que esse povo vive em santidade. Você ainda não entende essas coisas direito. Hoje, se você falar, Jesus, eu quero. Jesus, eu desejo. Jesus, eu quero te conhecer. Sabe o que vai acontecer? O próprio Deus vai vir nesse lugar e vai transformar corações. Ele vai salvar pessoas. Então, a palavra de Deus nos diz que essa semente à beira do caminho é um coração duro, mas Ele pode nos fazer nascer de novo. É impossível transformar um coração de pedra em um coração de carne, mas eu quero te dizer, Jesus Cristo naquela cruz morreu, e Ele morreu com seu coração de pedra, e Ele ressuscitou, e você que creu nele, ressuscitou junto com um coração de carne. Aleluia. Você pode hoje nascer de novo é isso, é crer em Cristo, crer que Ele morreu, você estava dentro dele, e agora você tem vida. Glória a Deus. Mas em segundo lugar, eu quero te dizer o seguinte, existe uma terra rasa, isso é um coração sem raiz. Cara, a terra rasa, ou a terra pedregosa, que a palavra de Deus nos fala, é uma terra que tem muitas pedras. Você já tentou, e aí falando de planta, você já viu um lugar que tinha muita pedra ter árvore? Não tem, cresce nem grama direito. Por que não cresce? Porque não tem solo, não tem lugar, não tem terra para crescer. Então nos fala de um lugar raso. Sabe, pessoas, a Bíblia diz, Jesus diz que essas pessoas recebem com alegria. Talvez você está aqui, você já recebeu com alegria. Você foi aquela pessoa que nasceu de novo, encontrou Jesus e você está muito feliz. E a vida está alegre, você está nos primeiros dias, com uma felicidade muito grande. Você recebeu com euforia, talvez algum dia da sua vida, você que está desviado, você recebeu com muita alegria, viveu aqui com Jesus, viveu dias incríveis para Ele, só que algumas coisas aconteceram, problemas vieram até você, circunstâncias vieram até você,
A palavra de Deus diz que pessoas inconstantes, elas não vão obter nada. A palavra de Deus nos mostra que pessoas que não permanecem, que se desviam, elas não vão obter nada do Senhor. Você sabe, Jesus nos diz nesse texto que essas pessoas se desviam por causa dos problemas, das tribulações, das oposições. Talvez ser crente na igreja é muito fácil. E talvez tenha até gente aqui que é crente dentro da igreja, mas quando você vai para sua faculdade, lá você é outra pessoa. Por que lá você é outra pessoa? Porque lá é difícil, porque alguém olha lá para você e te questiona. Por que você é crente? Por que isso? Por que aquilo? Ou talvez porque as coisas visíveis lá na sua casa te atrapalham. Sabe, eu conheço uma pessoa, uma discípula minha, que a família dela, no início da sua vida cristã, a impedia de servir a Deus, e procurava todo tipo de dificuldade. Mas eu compreendo uma coisa: as pessoas que são terra boa, quando vem a dificuldade, ela permanece, ela não vai embora, ela fica. Hoje eu quero te falar que talvez se algum dia você se desviou por causa dos problemas da vida, você se desviou por causa das situações que podem ter ocorrido, por causa das dificuldades da vida. Se você se desviou, hoje Jesus está aqui para te trazer de volta. Mas talvez você seja alguém dentro da casa de Deus, que tem cara de crente, que está andando aqui com a gente, mas que por um acaso a sua vida está desalinhada com o Senhor. Que você é essa terra que vem um ventinho, você já está esmorecendo, você já não quer mais saber de Jesus, você já está grilado com Jesus, já está bravo. Como assim, cara? Era para você estar no inferno, mas Ele nos deu vida quando nós estávamos perdidos. O Senhor nos ama tanto, o Senhor nos ama tanto. Que no meio da tribulação você permaneça, que no meio da dificuldade você permaneça, que no dia mau você permaneça, que no dia em que as pessoas vierem contra você, que elas vierem perseguir você, você em vez de correr, você vai falar que eu sou bem-aventurado, porque como estão perseguindo a mim, perseguiram os profetas, perseguiram a Jesus, perseguiram os discípulos e perseguem cristãos genuínos até hoje. Você sabe, o povo no deserto tinha medo de entrar na terra. Eles reclamavam das dificuldades, eles olhavam para as circunstâncias, eles olhavam para o dia mau, eles estavam vendo maná cair do céu, mas tinham saudade de comer alho. Loucura. Eles estavam vendo um milagre de Deus acontecer e estavam com saudade de coisas naturais. Talvez dentro da casa de Deus tenham pessoas assim, que dentro da casa de Deus, aqui no nosso meio, você olha e fala assim: às vezes parece que tem saudade das coisas do mundo, parece que as coisas do mundo são mais legais do que orar, do que a presença de Deus. Eu quero te falar que se a semente estava num solo pedregoso, num solo raso, hoje é dia de Jesus transformar o seu solo. E aí você não vai mais se sentir atraído por essas coisas, e aí os ventos da dificuldade vão bater, mas você vai permanecer, você não vai se desviar. Você não vai ser daqueles que pinga na igreja, aos cultos evangelísticos, porque seu amigo te chama, não. Você vai permanecer, você vai permanecer. Os ventos da dificuldade não irão te afastar de Jesus. Basta. Sabe, eu sinto no meu espírito de dizer isso: basta a todo espírito das trevas que nesse lugar tenta contra você, tenta contra a sua vida, de te fazer viver uma vida desviada. E dentro da casa de Deus desviado, basta. Hoje chega na vida de algumas pessoas aqui. Deus está transformando solos aqui. Deus está fazendo você perseverante. Os discípulos, já parou para imaginar que os discípulos de Jesus, que andaram com ele 3 anos, quando viram a cruz, vazaram. Pedro falou: eu não te deixo de jeito nenhum, eu estou com o Senhor. Então tá bom, Pedro, espera só o galo aparecer para você ver o que vai acontecer. Aí vai lá, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, Pedro nega. Pedro negou diante das dificuldades. Se Pedro negou, meu amigo, se Pedro negou, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Nós não podemos deixar as tribulações, as coisas dessa vida, as dificuldades encherem o nosso coração, mas do contrário, a partir de hoje você vai olhar para Jesus e vai falar o seguinte: eu tenho uma esperança no lugar certo, a minha esperança está no lugar certo. Sabe, Jesus está me falando que existem
Quando o Mateus estava profetizando aqui, falando sobre as promessas, existem pessoas aqui que você tem um futuro incrível em Deus. Incrível em Deus. Mas você está abrindo mão por coisa pouca, por coisa rasa. Chega de rasidade. Chega. Deus está te chamando para o profundo. Deus está te chamando para mergulhar profundamente. Chega, dê um basta. Hoje é dia de basta. Hoje eu sinto que algumas pessoas vão olhar para si e vão falar: basta. Mas sabe quem permaneceu? João. O que João tinha diferente de Pedro? Cara, João deitava a sua cabeça em Jesus. João conhecia Jesus de um jeito diferente. Aí sabe o que rolou? A cruz veio, mas João estava lá. Em outras palavras, sabe o que João estava falando? Pode me matar, pode fazer o que quiser, mas eu vou ficar aqui com Jesus. Deus vai colocar o mesmo coração que teve em João, mas que também teve em Pedro, depois que ele recebeu o Espírito de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Pedro permaneceu. A história conta que Pedro morreu de cabeça para baixo, Pedro permaneceu. E Paulo que preso, escrevendo uma carta aos Éfesos. Ele fala aos Filipenses e aos Éfesos também. A Efésios ele diz o seguinte: eu estou aqui preso, mas eu estou feliz. Filipenses ele diz: alegrai-vos. Em Efésios ele diz: eu sou prisioneiro do Senhor. O que fez esse cara preso, sozinho, pregar o evangelho para os guardas e os guardas se converterem? O que fez Paulo olhar e falar: eu estou feliz, eu estou preso, mas eu não estou preso por Roma, eu sou prisioneiro de Jesus. Sou prisioneiro de Jesus. Jesus passou pela tribulação da cruz para que você pudesse passar leves e momentâneas tribulações na sua vida. Porque a tribulação eterna seria o inferno, mas Ele te salvou desse lugar. Aqueles que creem em Cristo são salvos. Se você se desviou hoje, o Senhor quer te trazer. Se você está aqui dentro e não está vivendo uma vida firme, o Senhor quer te trazer. Mas em terceiro lugar, a semente que caiu entre os espinhos e foi sufocada pelo dinheiro e pelos prazeres. Esse é o coração carnal. Sabe, a Bíblia diz que aqui até brotou alguma coisa. Que o fruto aqui até brotou, que começou a nascer alguma coisa ali. Só que esse coração, quando vem a correria da vida. Não, Gabriel, está difícil. Sabe por que está difícil, Gabriel? Está difícil porque agora eu estou trabalhando o dobro, agora eu estou estudando o dobro. Você sabe, né? Eu quero casar, então tem que trabalhar, é isso mesmo, né? Então, sem culto, sem isso, sem aquilo, sem vida, né, na igreja, acabou. Aí a correria está roubando você de Jesus. Aí as riquezas estão roubando. Ou senão você fala assim: não, cara, eu preciso trabalhar, eu quero empreender, eu quero me tornar o cara mais rico da igreja de Emaús para dar o maior dízimo da igreja de Emaús. Aí a igreja de Emaús ganha o maior dízimo e perde você. Não é isso. Você entendeu que não é isso? Não é a riqueza, não é viver por isso. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, que você não tem que viver tudo isso. Glória a Deus, viva. Só não perca o seu coração. Só não perca por causa da correria da vida. Não deixe a faculdade roubar seu coração. Não deixe o dinheiro, não deixe o trabalho, não deixe nada roubar o seu lugar de intimidade com Deus, o lugar da comunhão na casa de Deus, o lugar do discipulado. Às vezes você está muito corrido, mas deixa eu te falar, a melhor coisa que tem é você sentar com o seu líder e falar assim: cara, eu preciso ser transformado nisso. Olha, minha vida aqui ali não está legal. Eu preciso de Deus, eu preciso de luz. O Senhor quer te levar para esse nível, meu irmão. Chega de viver na rasidade. Vem para o profundo. Vem para as águas fundas. Deus está te chamando. O Senhor está te chamando para esse lugar. Mas em segundo lugar, a gente vê que os prazeres da vida podem te roubar. Os prazeres da vida. Quais são os prazeres? É o sexo, são as drogas, é o videogame, é o seu Instagram, é uma saidinha. O que tem? Eu saí com, sabe, lá para aquela balada. O que tem? É de boa, cara, dá nada, tô firmão aqui. Não dá nada não, eu quero te falar que dá muita coisa sim. Porque Jesus não morreu na cruz para você ir para a balada, beber, fazer um monte de coisa e achar que está tudo certo. O coração de Jesus para você.
E a vontade dele é que você experimente de algo muito maior do que qualquer prazer dessa terra possa encher seu coração. Muito maior. Deixa eu te falar uma coisa. Seja o melhor para Jesus, sem perder o melhor que é Jesus. Jesus, ele é melhor do que toda fonte de dopamina rápida. Como assim? Sabe seu Instagram? Você fica lá horas do Reels. Às vezes eu também fico nesse trem. E eu falo, Deus, eu quero desinstalar esse negócio da minha vida. Eu não quero mais perder tempo com nada. Sabe por quê? Quantas vezes nós não perdemos tempo com fontes de alegria pequenas demais que não podem transformar a nossa vida? Ananias e Safira, eles perderam o coração por causa do dinheiro. O jovem rico perdeu o coração dele por causa do dinheiro. Ele teve a oportunidade de ser discípulo, mas na oportunidade que ele teve de ser discípulo, ele não foi. Ele decidiu outra coisa. Paulo diz o seguinte: Demas, que era um discípulo dele, tendo amado o presente século, nos abandonou. Demas amou o presente século. Um cara que estava andando com Paulo, esse Paulo que foi preso, ele amou o presente século. Então é possível você estar andando com as pessoas mais de Deus do mundo, mas o seu solo não ser fértil, o seu solo não ser bom. Sansão era filho de crente. E que experiência os pais dele tiveram. Mas ele não foi fiel. Ele amou a vida. Ele amou as coisas dessa terra. A correria da vida e o tempo não podem te roubar. O jovem rico decidiu, na vida dele, não seguir Jesus, mas que se levantem na igreja Emaús, os Zaqueus de Deus. Os Zaqueus que ricos dizem: Jesus, vem para minha casa, janta comigo, fala no que eu estou errado, e se eu roubei de alguém eu vou devolver 4 vezes mais, mas eu não vou permanecer do mesmo jeito. Que se levante na igreja Emaús, que os jovens da igreja Emaús, que a nosso respeito seja dito: eles são como Zaqueu, eles abandonaram as coisas dessa vida, eles abandonaram tudo que lhes podia tirar o coração. É assim que vai ser dito de nós. Nós vamos ser essa geração. E por último, a terra boa. Acabou. A terra boa, que produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Mateus 13 diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. A Bíblia diz que a terra boa, ela retém a semente, ela retém a palavra, ela guarda a palavra de Deus. Hoje você vai ser terra boa. Se você não tem sido terra boa, você vai ser terra boa. Uma boa terra gera frutos, porque a semente é Cristo. E essa semente, que é Cristo, é como aquele grão de trigo que morreu. A semente que morreu foi plantada nos nossos corações, e nele tem todo o fruto que você precisa. Todo o fruto que você precisa. A boa terra gera novo nascimento, gera vida, gera intimidade, gera autoridade, gera testemunho. A boa terra dá frutos diferentes, cara. Sabia que a boa terra dá frutos diferentes? Tem gente que vai frutificar 30, tem gente que vai frutificar 60 e tem gente que vai frutificar 100. Tem gente que vai frutificar de todo jeito. É porque uns buscam mais, uns desejam mais, uns querem ser mais transformados, uns contemplam mais Jesus. Mas hoje eu quero te chamar para esse lugar, de você ser esse que deseja frutificar 100, não para a sua glória, mas para a glória dele. Porque você deseja mais Jesus, porque você ama mais Jesus. Mas Gabriel, quais são esses frutos? Quais são esses frutos? A palavra de Deus diz, são frutos de arrependimento. Hoje Deus vai dar frutos de arrependimento para alguns. Talvez algumas pessoas vão se arrepender dos seus pecados. Você vai se arrepender da vida que você tem vivido. Mas Deus dá fruto de santidade. Talvez é difícil você viver em santidade, é para todo mundo. Mas eu quero te falar, Deus vai te dar frutos de santidade, de transformação, de perseverança, de intimidade, de mansidão, de domínio próprio, de bondade, de dons para a utilidade do corpo. Deus vai derramar dons hoje à noite. De humildade, você vai pregar o evangelho e vai ser usado. De discipulado, você vai discipular a outros, mas você também vai ser discipulado. Inclusive eu quero te falar, seja alguém que hoje vai olhar no olho da pessoa que Deus colocou para te discipular e falar: eu quero ser discipulado.
Eu quero ter a minha vida corrigida, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero parecer com Jesus. De cuidado uns com os outros, de vida com Deus. Deus vai dar frutos. A terra boa frutifica. A terra boa frutifica. A terra boa frutifica. Se você for uma terra boa, você vai frutificar para Jesus. Mas Gabriel, eu entendi tudo isso, e eu acho que meu coração ainda está parecendo uma terra ruim. Minha terra não está legal. Deixa eu te falar uma coisa. Salmos 1:3. Salmos 1:3. Quero ler isso com você. O que a palavra de Deus diz lá em Salmos 1:3? Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Deixa eu te falar uma coisa, você quer ter uma terra boa? Em primeiro lugar, você pode ser hoje a terra que não conhece Jesus, é a que Satanás rouba. Se você não conhece Jesus, e talvez você está no nosso meio há algum tempo e não conhece Jesus, hoje você pode falar: Jesus, eu quero te conhecer. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Mas em segundo lugar, você pode ser a terra cheia de pedras, que as tribulações e as coisas da vida te desviam. Você vai permanecer, você vai ser um crente firme. Em terceiro lugar, pode ser que você seja um crente carnal, mas Jesus vai transformar a sua vida, você vai viver uma nova vida. E aí sabe como é que você vai ser uma terra boa? Sendo alguém plantado junto aos ribeiros de água. Hoje é dia que Jesus vai plantar você vai ser plantado junto aos ribeiros. E sabe quem são os ribeiros? É o próprio Cristo. Ele é a água da vida. Para a mulher samaritana ele disse: quem beber dessa água não vai ter mais sede. Eu quero te convidar hoje, na sua vida, na sua intimidade, a ser plantado diante de Jesus, a ser plantado junto a essas águas de vida, a ser plantado junto a Cristo. Eu sinto no meu espírito que existem pessoas aqui, que você, por algum tempo, se questionou da existência de Deus. Não porque você pensou: poxa, será que Deus realmente não existe, ou pela ciência, mas porque você estava magoado, você estava chateado com coisas que aconteceram com você. Eu quero te falar, hoje Jesus vai limpar isso do seu coração. Talvez você está chateado com a igreja, porque a igreja fez alguma coisa e tal, enfim, te machucou. Hoje Deus vai limpar de uma vez por todas isso do seu coração, e você vai viver uma vida completa. Talvez você está aqui, você foi abusada, e isso te faz não perceber Jesus. Mas hoje, o próprio Jesus vai transformar a sua vida, Ele vai transformar a sua terra, e você vai ser curada. Esses são dias em que o Senhor está chamando pessoas que não conhecem para conhecê-lo. Ele está chamando também pessoas que estão vivendo uma vida desviada para caminharem com Ele. Mas em terceiro lugar, Ele vai te chamar, você que fala: eu preciso ser alguém mais firme, eu preciso deixar de ser carnal, eu preciso deixar minha carnalidade. Ele vai te trazer para esse lugar. E tem certeza que se você clamar, se você abrir sua boca, o Senhor vai fazer. Eu queria te convidar a ficar de pé. E antes mesmo de nós cantarmos uma canção, eu sinto que o Espírito Santo vai falar com algumas pessoas aqui. Você vai falar com Jesus: Jesus, eu sou essa pessoa, essa é a minha situação, essa é a minha terra, mas eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Começa a falar com Ele. Jesus, fala conosco. Jesus, muda a minha terra. Jesus, sara a minha terra, sara o meu coração, transforma a minha vida. Senhor Jesus, eu quero viver uma nova vida. Jesus, eu não quero mais viver como eu tenho vivido. Eu quero ir para outro lugar. Eu quero ir para um lugar de intimidade. Eu quero ir para um lugar de fome. Eu quero ir para um lugar de sede. Eu quero ser um crente que frutifica a 30, a 60, a 100 por um. Jesus, esse é o meu desejo. Jesus, esse é o meu desejo. Oh Espírito de Deus, o Senhor é desejado nesse lugar. O Senhor é...